a gente está aqui com o Jorge Barbosa, que vai contar um pouco da experiência de vida dele. Ele que é psicólogo, doutor em resiliência, pós-doutorado em neurociência, diretor científico da Sociedade Brasileira de Resiliência, criador da teoria Abordagem Resiliente, presidente do 4º Congresso Brasileiro de Resiliência, a ser realizado agora em novembro de 2018. Bom, Jorge, seja muito bem-vindo. A ideia aqui é a gente começar uma conversa contando um pouco por que você resolveu estudar esse tema, como é que você caminhou para esse tema. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês. Eu estava no início do doutorado e eu fui convidado a apresentar um projeto para me candidatar. E o projeto que eu apresentei foi a história da psicossomática na América Latina. E o projeto foi aprovado, tudo, e aí eu entrei no doutorado. Ocorre que um dia eu estava lá pelos corredores da PUC e aqui de São Paulo, né? E uma das professoras me convidou para um workshop. E ela falou: você não quer participar? Eu gostaria muito que você participasse desse workshop. Eu falei: do que se trata? E ela falou: de resiliência. Eu falei: o quê? Resiliência, George. Eu falei: não entendi, fala de novo. O que é isso? Ela me falou: é uma nova disciplina que está se trabalhando muito nos Estados Unidos, no Canadá, e eu estou trazendo aqui esses primeiros seminários, e eu estou escolhendo alguns dos doutorandos e mestrandos para participar e ver se a gente pode construir alguma coisa. Olha, de verdade, eu fiquei olhando e falei assim: resiliência? Eu nunca ouvi falar isso, eu vou me meter num negócio desse dentro de um doutorado. Ela falou assim: seria importante para mim você ir. E eu falei: tá bom, então eu vou participar. E fui participar no dia, e ela deu uma explanação sobre o que era a resiliência, né, naquela época, o que se estava estudando. Quando terminou, eu fiquei olhando e falei assim: mas isso sou eu. Eu fiquei assim, passado, sabe? Priscila falou: mas isso sou eu. Como é que alguém pode me estudar? E aí já terminou ali, eu já comecei a conversar com ela e perguntando mais, e ela foi me falando então de que havia pesquisa já e que estava no início, que era um tema que estava muito novo, recente, aqui entre nós. Isso foi mais ou menos em que ano? Isso foi em 2003. Já tem uma longa caminhada. Pois é, em 2003. E quando ela comentou que, quando você esteve lá, que você falou: essa é a minha história, o que te remeteu? O que essa teoria ou ciência, como é que a gente pode tratar? Hoje já é uma ciência, né? Hoje é uma ciência. Na época era um tema acadêmico. Como que isso mexeu com você? Como que você falou isso? Qual foi essa ligação que você fez para... Que é o fato de uma pessoa escrever a sua história ou fazer a sua história de vida, passando por cima de circunstâncias e situações, sem se adoecer, ela se adoecer, e sem fazer uma vida de sofrimento, uma vida de tormento, de aflição. E a minha história é simples, eu não tenho como esconder. Conta um pouco da sua história. Meu pai, ele foi zelador de escola. Então meu pai não era um intelectual. Eu já estava no mundo acadêmico, de alguma forma. Mas o meu pai tinha uma coisa que era assim, talvez eu já fiz uma dedicatória para ele num livro que eu falei assim: tudo que você tinha de melhor você me deu, né? E meu pai, ele era um homem sábio para a vida. Ele falava assim: se machucou, filho, se machucou, os meus irmãos, vamos pôr um pouco de arnica aí, vai, vem cá. Vamos pôr aqui o mastruz aí, vem cá, vamos preparar. Era muito sábio em termos de vida, simples.
E minha mãe é mais loucona, sabe? Minha mãe destoou, é o outro lado da moeda. Um dia eu falo mais da minha mãe para vocês. Mas também muito amorosa, muito carinho, e os dois tinham uma percepção muito clara de que, devido à pobreza que a gente vivia, aquela situação assim tão limitada que nós vivíamos, eu já brinquei, eu falei isso em vários congressos, né, que eu morei numa casa de 3 paredes. Como que é uma casa de 3 paredes? Uma casa de parede é que tem essa da direita, tem a do fundo e tem essa aqui na frente não tem nada, porque é uma garagem. E era o único lugar onde eu pude entrar com eles quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E meu pai colocou uns tapumes assim, escondeu lá dentro e falou, bom, agora vamos tentar construir alguma coisa. Então o berço foi assim no início. Mas eles diziam para nós o seguinte, o conhecimento vai salvar vocês. Priscila, isso eu nunca esqueço e nunca saiu de dentro de mim. O conhecimento vai salvar vocês, o conhecimento é a salvação de vocês. Então eu fui crescendo e meus irmãos também, a gente já foi tendo aquela visão assim de que conhecer era o caminho. E quando eu ouvi aquela palestra lá no seminário, aquela apresentação, né, eu falei, essa é a minha história. E eu comecei a conversar com o meu orientador, que era o professor o Dr. Esdras Vasconcelos, dizendo assim, o que você acha? É possível um aluno trocar de tema dentro do doutorado? Ele começou a olhar para mim, uma vez essa conversa, 2, um dia ele chegou para mim e falou, Jorge, do que você está falando? Eu expliquei, porque eu já tinha lido um pouco, eu tinha corrido atrás. Naquela época não tinha nem muito e-mail, nem muito, internet era... Estava começando. Exato, usava-se disquete. Aí eu peguei e expliquei para ele, e quando eu terminei de explicar, ele olhou para mim e falou, os seus olhos brilharam, esse é o seu tema, você tem ele já pronto em você. Não posso ser eu que vou te impedir. Vai. Mas aí eu já parei com aquela história de psicossomática na América Latina e já mudei porque todo você tempo. De formação, você é? Eu sou o primeiro pedagogo, né? E depois de pedagogo eu fiz a psicologia e dentro da psicologia eu trabalhei uns anos nessa forma mais comum, que seria uma psicanálise, mas logo em seguida eu fui fazer uma sistêmica, então ganhei toda essa visão sistêmica e foi por essa época, eu tinha uma atuação sistêmica quando eu estava trabalhando nesse período da vida aí. Mais tarde é que eu também migrei para uma terapia cognitiva, mas é outra história. Então surgiu assim, a primeira coisa que eu fui fazer no doutorado era um projeto, e quando eu fiz o projeto eu já fiz sabendo de que tinha que ser útil. E o que era ser útil naquele momento era validar uma escala de resiliência para o Brasil, e foi o que saiu. Hoje, o que é a resiliência? Vamos explicar para o pessoal de casa do que se trata a resiliência e onde pode ser aplicado. Tá bom. Olha, resiliência há um tempo atrás, 15, 20 anos atrás, era a capacidade de superar o estresse, de passar por cima, de vencer tudo, era também a capacidade de suportar tudo e não sucumbir. Deram muito exemplo do bambu que faz isso, da árvore que faz aquilo, da borracha que estica e volta. Mas isso tudo eram definições que existiam há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje ninguém mais fala isso. Hoje o conceito avançou de tal forma na pesquisa científica que se diz que resiliência é aquela habilidade que uma pessoa tem de enfrentar uma situação de uma forma estratégica, olhando os recursos internos que ela tem e aplicando esses recursos com os recursos externos, somando os dois, os meus internos com os externos, de uma forma tão estratégica que ela supera a situação, mas não por mais como era antes. Ele aguentava o tranco ali,
E eu não desisto, eu não desisto. Até parece brasileiro, né? Eu sou brasileiro, não desisto. E vai apanhando. Então você está dizendo que não é não desisto, é usar a melhor estratégia para atingir o objetivo. Em muitos momentos, Priscila, a melhor estratégia é deitar e cair no chão. Deixar passar. Deixa passar, depois eu levanto. Porque eu sobrevivi, eu estou vivo, superei. Essa semana saiu uma notícia que a gente prestou atenção, né, que foi uma mulher lá do fogo na Grécia, que ela disse que quando ela viu o fogo chegando, ela olhou e ficou assim parada, olhando aquele fogo ali, olha, ali, a 200 metros. Aí o marido chegou para ela e falou assim, tá muito grande, vamos correr. E os dois começaram a andar rápido e já saindo, deixando a casa para trás, né? E o fogo aí, quando ela olhou, o fogo aumentou muito. E ela deu na televisão esse depoimento de que a dor no coração dela não era tanto pela casa que estava ficando para trás, e ela vendo que o fogo estava se aproximando já dentro do quintal dela, mas de que outras pessoas estavam paradas, olhando o fogo, hipnotizados, sem uma ação estratégica, né? Entre parênteses, né? Entre parênteses, estratégica. E o fogo matou 80 pessoas. É que às vezes você só vai descobrir se você tem essa habilidade ou se ela vai aparecer na hora H, né? Ah, quase sempre é assim, né? Quase sempre é assim. Então, a resiliência é um conceito bem moderno e científico hoje, acadêmico, bem estruturado, é isso. E está disponível para mim, está disponível para qualquer pessoa, não importa o grau de educação, não importa o grau de formação, nível econômico, nada disso importa. Está disponível ao ser humano. Eu conheço há algum tempo a resiliência, somente por causa do João, que está aqui, que depois ele vai dar uma parte aqui com a gente. E eu acho que muito do que eu sou hoje, eu já devo à resiliência. Porque teve um momento que o João acabou fez um coach comigo, resiliente, e ali eu identifiquei algumas questões que me travavam. E uma delas era não aceitar, por exemplo, eu tinha meu avô, que era um mito na minha história e na minha vida, que ele era uma figura que foi um grande empresário, e eu não aceitava ganhar dinheiro. Porque eu achava que a única pessoa na família que era eleita para ganhar dinheiro era ele. Então foi um trabalho longo, o João depois pode até contar um pouco, mas eu consegui superar essa crença e ressignificar e fazer uma outra escolha e valorizar aquilo que tinha acontecido. Então, assim, a resiliência pode ser usada para várias coisas. Isso, né? Também é algo novo, que já se fala, e antigamente só se falava que a resiliência é para superar o estresse ou aguentar tudo quieto. Não, a resiliência ela se aplica a cada circunstância, a cada fase da vida. A resiliência se aplica a diferentes áreas que ela possui. E a resiliência não é um todo, como se falava antigamente. Então, por exemplo, o George é resiliente, a Priscila é resiliente. Não. O George está resiliente, a Priscila está resiliente. Depende em que situação. Depende da época, depende da situação, porque nós dois podemos nos deparar com uma situação amanhã onde nós não consigamos trazer os recursos, nem captar os recursos externos, e pronto, aí estamos à mercê. Você tem, dos caminhos que você tem caminhado é muito na área da saúde. Sim. Que na saúde, sim, é um momento onde você não tem, a não ser você mesmo, a doença tem um curso e você pode fazer também as suas escolhas em relação àquela doença. Como é que isso tem se encaixado hoje, a resiliência e essa realidade aí da saúde, enfim? Sim. Porque quando eu estou vivendo uma situação em que a saúde é colocada em xeque mesmo, existe ali uma ameaça real, não só de morte, mas às vezes é de uma invalidez ou de uma perda de uma capacidade nossa, auditiva, visual, qualquer coisa assim, né? Por exemplo, uma mulher com endometriose bem desenvolvida pode perder os órgãos que estão envolvidos nisso.
Então já é uma situação também grave. Então nós temos descoberto também aqui dentro do Brasil a possibilidade de aplicar a resiliência nesse sentido, de fazer a pessoa repensar naquele momento qual é a melhor estratégia de enfrentamento da situação. E, por exemplo, uma pessoa com câncer, né? Ela tem que ressignificar a situação, Priscila, a partir do diagnóstico dela. Porque o que vem é uma finitude, a palavra, né? E quando você percebe que você tem o poder de também ressignificar, muda tudo, né? Muda, porque se o diagnóstico é de 2 anos, vamos supor, e já foi feito por 1, 2, 3 especialistas, tá ok, então eu tenho 2 anos. Mas esses 2 anos podem ser os mais produtivos, os mais belos da vida. E quem nesse mundo garante que serão 2 anos? Porque nós podemos mobilizar, nós podemos acionar mecanismos internos neurocerebrais para fazer com que o corpo ganhe a produção de substâncias que não estão ativas de uma forma que surpreenda. A gente não usa tudo que a gente tem. Com certeza. E a razão disso, o João compartilha muito disso, que é aqueles que desenvolvem resiliência, eles são tidos um pouco estranhos, sabe? Eles são esquisitos. Então, eu acho que o João podia contar um pouco se ele passou por alguma experiência parecida e como é que ele usou a resiliência. O que é importante destacar é que é a plasticidade do ser humano. Quer dizer, nós temos o potencial de mudar e desenvolver a capacidade resiliente de enfrentar as dificuldades ou de buscar os objetivos que a gente tiver na vida. Acho que esse é o lado mais importante da resiliência, é esse potencial de melhorar a minha vida. Isso é muito importante, porque não são todas as teorias psicológicas que oferecem uma oportunidade como essa. Mas como usar ela numa hora tão... Porque assim, no momento de uma doença, que você está lá, ou um hospital, ou às vezes você está entubado, como que você consegue destravar esse mecanismo e usar isso enquanto você está ali sem nenhum outro recurso? Porque aí é você com você mesmo. João, compartilha com ela um pouco sobre leitura corporal e análise de contexto. Ok. Eu tive uma tromboembolia pulmonar e eu sentia uma dor na perna. E para mim era uma dor muscular. Por quê? Porque a minha leitura corporal, na época, era muito ruim. Era muito de passividade, de deixar correr, acontecer, né? Até que eu comecei a ter dificuldade para respirar. Eu andava 10 metros, ficava ofegante. Aí minha filha e minha mulher me pegaram, me levaram para um hospital, me puseram na UTI imediatamente, né? E eu, claro, superei aquela situação. Mas isso mostra o que é a falta de resiliência, porque eu estava num grau de passividade na minha leitura corporal que fazia com que eu não ligasse aos sinais que o meu corpo estava me dando de que algo estava acontecendo e eu não estava tomando as providências necessárias. Então, isso foi um exemplo bem interessante de que como a falta de resiliência na leitura corporal pode te pôr em risco até de vida. Sim. Sem que você se dê conta. Comentando um pouco isso, Priscila, é assim. Existem 2 pessoas passando pelo mesmo quadro, a mesma doença, por exemplo. Uma delas está preocupada com os remédios que está tomando, está preocupada com o impacto que tem na vida dos filhos, o impacto que tem na vida do esposo, da esposa, o impacto que vão pensar da fisionomia dela atual. E tem uma pessoa ao lado que está vivendo o mesmo quadro com as seguintes preocupações. Como está a minha respiração? Esquisitona, né? Como está o meu apetite?
aonde eu sinto maior movimentação do meu corpo. Como eu estou me sentindo em termos de ânimo, de energia dentro do meu corpo. Estas duas pessoas, uma vai se posicionar para o externo e a outra começa a se posicionar para o interno dela e começa a se reposicionar internamente para que ela melhore a respiração, melhore o controle, melhore a percepção do que está ocorrendo, melhore a leitura do que está acontecendo após um procedimento médico. E esta consciência ou ciência interna do que está acontecendo e de como está vivendo a situação é que promove o reposicionamento. A gente chama de ressignificação também. A outra pessoa está alheia. Que é o tal do sentido da vida, né? Também. Aí vai entrar em dizer assim, poxa, se eu tenho, adotando esse novo reposicionamento corporal, essa nova conduta com o meu próprio corpo, eu tenho uma melhora, talvez eu possa estender esse prazo. Olha o sentido da vida surgindo, que é a esperança de que eu posso contribuir. Não é uma esperança louca, burra, como às vezes eu digo, né? Que é aquela pessoa que diz assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Não. A esperança dentro da resiliência, o sentido da vida é assim, eu acredito que eu vou encontrar as melhores fontes. Uma delas é o João, outra é a Priscila, outra é você. Mas a grande questão é a seguinte, eu não posso transferir para você a resiliência. O protagonismo sempre sou eu, o protagonista sou eu. Agora, uma coisa que a gente aprende em resiliência, outra área da resiliência, né, o conquistar e manter pessoas, é eu o tempo todo estar fazendo ricas conexões no ambiente com outras pessoas. Quanto mais fortes, mais genuínas e verdadeiras forem essas conexões, mais o vínculo é bom. Então, eu vou tendo mais pessoas para me proteger, mais pessoas para me apoiar, mais pessoas para estar à minha frente, dizendo assim, nós vamos levar a bandeira do George. Sabe uma das coisas que a gente tem percebido? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre famílias, mas o que tem acontecido muito com o ser humano é que primeiro a gente não previa que a gente ia viver tanto. E com os avanços na área da saúde, a gente já vamos chegar na casa dos 100. Então começa a acontecer que a população que vai amadurecendo, ela não tem sentido da vida, porque o sentido da vida era aquele primeiro trabalho, que eu ia sustentar os filhos, que eu ia manter a casa. E aí, de repente, os filhos cresceram, a casa já, tudo mudou e as pessoas não estão conseguindo ressignificar. E elas adoecem. Uhum. Então, isso é uma das coisas que vem acontecendo e que eu acho que uma das razões da gente estar aqui é começar a falar sobre esses pontos, muito mais para a geração de uma consciência que dá para ser diferente, né? Sim, aí você está tocando um ponto que eu venho trabalhando muito. Eu vou fazer uma palestra há poucos dias daqui e eu estou escrevendo um texto sobre isso, que é sobre como a artificialidade, essa superficialidade que nós estamos vivendo agora, em todos os sentidos, né? Não só no que consumimos, mas também naquilo que utilizamos no dia a dia, está muito artificial. Está desgastando ou até corroendo o sentido da vida. O sentido de para que eu existo? Qual a minha razão de viver? Então, as pessoas estão correndo dentro de um contexto de transformar todo mundo em uma coisa assim, sem nexo, sem sentido. Sem sentido. O ser humano está quase coisificando o outro. Você veja, eu vou falar uma coisa que é muito perigosa aqui, mas segura a onda aí todo mundo, olha. Empresas de nome, empresas bonitas que a gente olha e fala, olha, tá, empresas... não estão muito preocupados com a pessoa. Estão preocupadas com a lucratividade. Se as pessoas não derem lucratividade... E uma das coisas que está acontecendo é que é o seguinte, se eu não tiver um propósito, porque eu estou naquela empresa e o que aquela empresa faz, talvez o jovem não queira estar naquela empresa.
Isso está evidente. Isso já é uma realidade. O que os jovens mudam de emprego com rapidez é sair de uma situação que está dizendo, isso aqui não está bom, isso aqui não tem vida. Aqui não tem vida, então eu vou para outro lugar. As empresas precisam se repensar, nós precisamos se repensar, todos nós dois precisamos nos repensar nesse sentido. Porque por trás dessas empresas tradicionais existem famílias, existem pessoas. E essas famílias e essas pessoas estavam muito bem acomodadas naquela realidade que existia. E está tendo uma ruptura. Sim. Justamente por causa do jovem, por causa dessa interatividade tão rápida, enfim. Isso tudo gera primeiro um mal-estar, que depois vai gerar um novo equilíbrio. Mas nós estamos, acho que, nessa fase de transição. Como é que você tem enxergado isso? Como é que isso... Enfim... eu tenho enxergado que está havendo uma colisão, né? Um embate entre duas perspectivas. Uma é essa de meu pai sonhar para mim que eu fosse uma pessoa que seria um grande professor. Tá bom, eu até dou uma aula hoje. Acabei sendo um psicólogo. Ele nunca imaginou, na realidade, quando eu era moleque ou adolescente, ele nem imaginava que seria psicologia, né? É porque o que ele conseguia enxergar, talvez. Exato. E quantos não têm a medicina e querem que os filhos sejam médicos, querem que os filhos sejam advogados, etc. Isso está acabando. É essa a ruptura. A ruptura que está surgindo é uma ruptura que vem em nome da liberdade e da autonomia. Tanto no campo profissional, quanto das mulheres, quanto das pessoas que precisam conquistar liberdade e autonomia. Esta, para mim, é a grande ruptura que está ocorrendo na sociedade como um todo. E aí os valores antigos eles não casam mais, eles não conversam bem. Precisa haver uma readequação para um novo. Qual é o novo? É um lugar onde eu me sinto com uma identidade, que é a liberdade, ter uma identidade, e segundo, autônomo. E nesse campo eu acho que a família é onde está sendo mais abalada. Porque as estruturas também são diferentes, familiares, né? O que você tem trabalhado nesse sentido, o que você tem visto em relação às famílias? O que eu vejo onde a resiliência pode contribuir para uma maior convivência familiar, vamos dizer assim, e por que não uma formação familiar, é em 2 ou 3 pilares, aspectos fundamentais. Um deles eu creio que é coesão. A família ter uma coesão, sabe, ao longo do tempo, ela se manter unida, ela se manter junta, e não com pessoas que já não se toleram, pessoas que não se olham, pessoas que se rompem e que rompem com o outro, né? É que todo esse processo de rompimento, eu acho, na minha visão, que tem a ver com a forma de se comunicar e a forma de também cada um não estar sendo protagonista de si próprio, né? Talvez. Você viu como você já linkou o segundo aspecto, que é a liberdade de ser, a identidade? Então, para mim, esses são verdadeiros assim, aspectos que fundam a família. Então, quanto mais eu que tenho filhos, né? Quanto mais eu conseguir, vou usar alguns termos meus, ok? Tá. Conquistar e manter os meus filhos, não as pessoas, porque é fácil conquistar as pessoas. Agora, o bom mesmo é conquistar e manter os meus filhos, conquistar e manter o meu núcleo familiar. E na medida em que eu trabalho nesse sentido, eu vou criando uma maior coesão entre eles, entre esses elementos todos, esses membros da família. Ora, havendo maior coesão, eu vou desenvolver e vou receber muito maior empatia das minhas aspirações, dos meus sonhos e dos meus projetos, e muito alinhado ao que você está falando, aos projetos do outro dentro da família. Então começa a haver um respeito pela identidade, coesão, porque nós estamos juntos, e ao mesmo tempo com a possibilidade de algo novo surgir.
ali dentro. Só que quando existe a coesão, olha só, Priscila, quando existe a coesão com a liberdade de ser, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, essa liberdade vem a favor do que já existe. É uma contribuição e não um rompimento. É um enriquecimento. Então, eu vou criar aqui na minha cabeça uma circunstância. É uma pessoa que tem aqui um negócio, tinha uma farmácia, e aqui dentro está surgindo, está crescendo alguém que vem para cabeça de publicidade, desenho, ideias soltas, não tem nada a ver com farmácia. Só que quando existem esses elementos de coesão, unidade, respeito, isso aqui em algum momento vai agregar, dizer, eu vou aplicar essa percepção que eu tenho dentro de uma farmácia ou de um negócio de farmácia. Então nós vamos ter o próprio negócio fluindo ou algo que vai nascer ali contribuindo. Pode ser afim ou não. Afim ou não, contribuindo. Vou mais além ainda. Quando eu desenvolvo na família uma percepção bem trabalhadinha, bem de autoconfiança, aí vai sair uma coisa linda, linda, linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses aspectos, porque na resiliência são 7 pilares? 8 pilares. 8 indicados. 8 áreas da resiliência. Ela tem 8 áreas. Se eu não tiver alguma, eu posso desenvolver? Ah, sim, porque uma contribui para que a outra vá surgindo. Mas, por exemplo, na resiliência, vamos supor, são 8 áreas. E vamos supor que na hora que eu aplique, porque existe um teste para entender se eu tenho ou não tenho. Eu posso desenvolvê-las, essas habilidades, então, sei lá, essa uma das que você colocou que é manter pessoas. Uhum. Então, porque essa seja baixo na minha pessoa. Isso é algo que eu posso me preparar ou me exercitar para... Não há dúvida. Por exemplo, pegar o mesmo exemplo que está batendo. Então, nós vamos ter um núcleo familiar onde uma pessoa está com a capacidade de fazer redes baixa. Então, eu tendo ali dentro uma empatia que está sendo bem trabalhada, eu tendo ali também a confiança sendo trabalhada, a autoconfiança, eu vou ter nesta pessoa o início, o desenvolvimento nela de uma consciência interna de que eu sou capaz. E começa a desenvolver, então, a possibilidade da iniciativa, da convicção de que eu posso contribuir, eu posso somar, de que eu sou aceito, de que eu tenho algo para dar. Isso é a autoconfiança, está se consolidando. Olha, é certo que essa pessoa comece a se abrir para o outro e favorecer com que o conquistar pessoas vá surgindo. Aí é só eu começar também a trabalhar um pouco mais o conquistar pessoas e as duas coisas vão se juntar, se agregar e uma favorece a outra. Uma área da resiliência contribui para a outra. E gera uma harmonia na família, né? No núcleo. Olha, uma coisa que eu presto muita atenção, e trabalhei muito nisso, nesse sentido, né? É de ter... vamos colocar filhos na questão, né? Ter filhos com autonomia. Ter filhos com confiança de que são potentes, são capazes. Nem sempre para a minha ideia, para o meu projeto, para a minha empresa. Talvez eles são capazes na dimensão deles, na questão deles, da forma deles. E por isso eles se sentem capazes, se sentem competentes. Erram, retomam. Erram, retomam. Erram, não caem, não sucumbem, não adoecem, não rompem, retomam. Uma das coisas que eu já me deparei em alguns momentos, eu vou lembrar aqui de uma família que eu conheço, enfim. E o pai queria que o filho se moldasse aos moldes dele. E o filho é uma ótima pessoa, mas dos moldes dele, ele tem uma outra forma de ver a vida, enfim.
ele não tem esse capitalismo tão aflorado, então para ele ser um empresário não é uma necessidade, ele se vira de outras formas e ele é feliz. E o pai queria que ele se adaptasse, então o pai tinha a ideia de, tipo, vamos montar um negócio para ele empreender como eu fiz um dia. Porque meu pai lá atrás não pôde me dar um negócio, eu posso dar um negócio para o meu filho. E na verdade, como que isso tudo se resolveu? Fizeram uma grande conversa e aceitaram um ao outro. Aí, olha, desenvolvimento da autonomia do indivíduo, respeito à liberdade do indivíduo, somado com empatia, um bom otimismo trabalhado ali, resulta nisso. E é até possível, usando o seu exemplo, que o rapaz vai morar num outro lugar distante, vai fazer uma coisa bem diferente e de lá ele contribua para o negócio. De outras formas. De outras formas, porque hoje com a tecnologia que nós temos, com todas as ferramentas que nós temos, é possível uma pessoa estar morando na Nova Zelândia, trabalhando na empresa aqui. Exatamente. Então por que tem que estar presencial? Esses são os valores que nós temos que romper, sabe? Tem que estar presencial, tem que fazer o que eu gosto, o que eu quero e do jeitinho. Não, deixa ir embora na Austrália. De lá ele vai fazer. E a gente vai passear lá e vamos visitar ele na Austrália. E vai ter uma função dentro da empresa. As coisas mudaram muito, né? Eu acho que a questão aqui, justamente a gente começar a falar dessas rupturas e o que está transformando e como é que a gente impacta. Porque, na verdade, acho que todos nós estamos também tentando evoluir e aprender a se adaptar nessa nova realidade, né? Todos nós estamos também aprendendo, porque é uma novidade tudo isso. Para mim, eu não tenho dúvida. Eu acho que nós, os seres humanos, estamos passando por uma transição. Vai sair alguma coisa diferente daqui a uns 50, 100 anos. Exatamente. João, alguma contribuição? Atenção a esse processo de desenvolvimento, né? Você trouxe o tema de que é possível treinar, desenvolver aspectos da resiliência e essa característica de plasticidade que nós temos faz com que isso aconteça com toda certeza e ajuda muito a gente desenvolver a nossa própria vida, nossos objetivos, nossas metas, superar nossas limitações. Acho que esse é um tema muito importante que a resiliência traz e que a gente tem que considerar também no âmbito da família, nessas relações que estavam sendo consideradas de manter a coesão, né? De aceitar as diferenças e com isso ganhar autonomia, ganhar liberdade, ganhar maturidade. A gente tem visto isso em várias famílias, como à medida que a nova geração vai crescendo, vai aumentando a idade e chega a um ponto onde cada um quer ter sua própria fonte de subsistência, seu próprio núcleo familiar, seus próprios meios de realização pessoal e num processo de diferenciação. Então, a evolução da família é um processo de diferenciação, onde os filhos vão criando sua vida própria. Acho que isso é um aspecto importante da contribuição da resiliência. Eu acho que eu tenho cada vez mais, porque a gente fala muito da família dos outros, né? Mas a gente tem que observar a nossa também, né? Eu estou sempre me referindo a mim mesmo, porque eu penso porque eu acho que... então, uma das coisas que eu tenho refletido muito, e acho que faz parte... tudo que a gente faz na vida hoje é um reflexo do que a gente viveu, das experiências que a gente passou e que e a gente vai arrumando um jeito de ressignificar. E muito desse ressignificar, a gente começa a olhar as nossas histórias e ver o que a gente pode fazer melhor, onde a gente pode mudar. Então, eu acho que a grande convite a quem estiver nos assistindo é olhar para a sua história também, poder pensar um pouco, ver como que ela está se colocando nesse papel. Porque eu acho que a gente tem que primeiro, igual o avião está caindo, vamos pôr a máscara primeiro. Depois a gente ajuda o próximo. Entre o que você e o João estão pontuando, eu faço
ressalto aí, né? Um foco, que é essa coisa do treino. Olhar para si, Priscila, é o início. Olhar para si, porque é triste encontrar e conversar com uma pessoa que só olha para fora e não olha para dentro de si. É uma pessoa que ainda precisa se descobrir, né? Então, olhar para si realmente é o princípio. E em seguida, com um treino qualificado. Porque desde o início, quando eu saí lá do doutorado, tinha a escala validada de resiliência, e aí pensei, eu vou me juntar com algumas outras pessoas e vou abrir uma organização de resiliência. Lá, nessa ideia matricial, a ideia era trazer o conteúdo com o jeito acadêmico, a seriedade da coisa científica para o mundo popular, para o dia a dia das pessoas. Então, o treino também tem que ter essa preocupação. E a linguagem que você vai falar. Ele vai ser popular. O jeito, a técnica que você vai fazer. Mas por trás existe um planejamento rigoroso e que você sabe que ali tem algo que vai efetivamente trazer resultados. Hoje a resiliência está nesse patamar, nesse ponto, sabe? Ela tem um contexto muito bom sendo trabalhado no mundo todo, Estados Unidos, Canadá, Europa, até no Brasil aqui com a gente. No entanto, ela já entrou na sociedade de uma forma que a pessoa está começando a se dar conta e falar, ok, familiar para mim. Eu já fazia. Familiar. O que tem acontecido tipo, fora do Brasil que é referência? O que tem de novo fora do Brasil? Nossa. Nesse conceito aí, que eles estão... Nesse sentido, nós os brasileiros precisamos crescer assim, 30 anos, né? Mas vamos chegar lá, vamos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a resiliência está dentro das Forças Armadas. É um dos programas das Forças Armadas. De quê? De formação? De formação. Oh. Soldados e as soldadas passam normalmente por um programa de resiliência. Para as famílias aceitarem o morto quando vem do Iraque, vem do Oriente, vem de não sei de onde, não é mais um caos como era antigamente, quando chegava um corpo. As famílias estão sendo preparadas, não para a morte, mas para lidar com aquela situação. E por isso, então, dentro das Forças Armadas. Dentro do estado da Pensilvânia, existe um programa de resiliência nas escolas públicas sendo testado. E qual a aplicação nas escolas? Desenvolvendo temas e assuntos e técnicas para as crianças aprenderem a pensar de maneira resiliente, ter uma mente estratégica e ver se funciona. Se funcionar, daqui mais umas décadas, vai para o país todo. Se não funcionar, foi um piloto que foi feito, como outras tantas técnicas, maravilha. Mas olha onde chegaram. Mas já está tendo já a prática. Já está a prática dentro do currículo escolar. No Canadá existe uma ênfase fortíssima na resiliência trabalhando com imigrantes. Esses são realmente resilientes. Pois é. Porque eles chegam num país diferente. Totalmente, com a família inteira, emprego novo, não tem o domínio da cultura, então está se trabalhando com resiliência ali dentro. Na França, por exemplo, eu tive agora com o Borri, que é um colega que trabalha com resiliência lá. Eles estão trabalhando com resiliência dentro da UTI neonatal. Todo um trabalho com médicos, enfermeiros, todos treinados para desenvolver resiliência no bebê que está dentro da UTI neonatal. Que lindo. Aparelhos todos ligados a favor da resiliência da criança. E pesquisas sendo feitas e publicadas. Esse é o cenário da resiliência atual. Então, lá fora, já ganhou uma outra dimensão, né? Além das empresas, resiliência nas empresas e não mais para aguentar ser pau para qualquer coisa, mas resiliência para ter um colaborador
que pensa. Que isso muda completamente de sei lá, algum tempo atrás, onde você fazia parte de uma linha de produção, né? Sim. Ele aí é fantástico, ele dá o melhor que ele tem, porque ele pensa. Isso é uma mudança de pouco tempo, passar a pensar. Aqui no Brasil já existe um avanço, eu mesmo sou uma pessoa bastante contente com isso, eu não sou uma pessoa que olha assim com um olhar pessimista. Nós temos vários mestrados, dezenas de doutorados, junto com a teoria mesmo que eu criei, já tem vários doutorados, trabalhos, tem agora um trabalho que está sendo desenvolvido em Roma, da teoria que a gente criou no Brasil. Então, a isso teoria, é muito como é que bacana. chama a teoria que vocês É desenvolveram? a abordagem resiliente. O que é abordagem? A abordagem resiliente foi uma organização da teoria da resiliência para que ela não caísse na linguagem comum do dia a dia, mas que ela tivesse um escopo próprio para que o pesquisador pudesse conversar, ou seja, ele conversa dentro de um quadro, ele sabe que quando ele falar aquilo, qualquer outra pessoa vai entender que estiver fazendo pesquisa. Um outro aspecto que foi cuidado dentro da abordagem de resiliência é que ela pudesse ser replicada. Então, um pesquisador do Rio Grande do Sul pode replicar o que um do Rio Grande do Norte fez. Ele continua, né? Ela se permite continuar e um vai daí confrontando e fazendo as devidas confrontações de uma pesquisa com a outra. Vai melhorando, né? Com certeza. Porque cada vez que eu faço uma pesquisa, eu confronto os dados do outro e digo, aquilo se confirmou, isso não se confirmou com esta população que eu acabei de pesquisar. Olha, isso aí é maravilhoso. Tem uma mulher que fez um mestrado estudando resiliência em pacientes que fizeram uma cirurgia para epilepsia e que a cirurgia não teve bons resultados. Portanto, ela é uma recidiva, né? Era um público que nunca havia sido estudado. Nunca havia sido estudado. E ela fez uma pesquisa, trouxe os dados a público, publicou. E agora, quantos outros pesquisadores não têm condições de pegar esse dado e falei, bom, vamos ver se em Minas Gerais é assim, no Rio Grande do Sul é assim, na Argentina é assim, no Chile, sei lá onde. Isso é ciência. É que o que desperta a resiliência na gente, falando eu como população, enfim, é a possibilidade de contar para o outro, falar, gente, tem uma técnica, uma forma de fazer que pode mudar você, assim, falando coloquialmente. Sim. Porque o desejo que eu tenho saindo daqui é, tipo, disponibilizar, de repente, esse vídeo para algumas pessoas, falar, olha, aprofunde nisso, porque isso pode te dar esse âmago que falta, porque de verdade você não vai conseguir que o outro faça, ele vai ter que querer. Então, eu estou lembrando aqui de algumas situações que, de repente, essa conversa pode ajudar a falar, vamos olhar para isso, vamos fazer diferente. Olha, no ano eu acho que foi 2006, 2007, por aí, eu fiz um curso de jornalismo na USP, jornalismo científico. Foi lá que eu aprendi de que todo o meu trabalho como pesquisador, como doutor, e todo o trabalho acadêmico que eu viesse fazer, só tinha uma finalidade: popularização da ciência. Popularização da ciência. Fazer com que esse conhecimento, que ele é sistemático, ele acabe indo de uma forma, como você está falando, popular, para que qualquer pessoa consiga conversar sobre isso comigo. Então, o meu grande desafio ao participar de um programa como esse, de uma conversa como essa, quando eu gravo os meus vídeos, e eu peço que as pessoas sempre me confrontem, falam, estou falando de forma simples? Então, essa que é o meu desafio. Bom, a gente vai fechando por aqui. A gente agradece a oportunidade. Eu acho que daria para a gente conversar mais um longo tempo sobre isso. Hoje era justamente para a gente começar a colocar esse tema e deixar ele aí para a gente falar mais dele. Queria agradecer o Jorge, queria agradecer o João.
e a gente volta com outros temas mais para frente. Obrigada, obrigada. Eu volto, é só chamar e daí a gente toca por outro lado. Muito bem, muito obrigada. João, obrigado pela participação especial. Obrigada, gente.